Assuma a responsabilidade de seus erros e falhas de julgamento, levando-se logo ao conhecimento do supervisor. Do contrário, você poderá colocar em risco sua própria pessoa, o cliente e o hospital. Quando você erra ou você comete algum deslize, imediatamente tem que ser comunicado ao supervisor responsável do plantão, certo? Para que seja relatado, sejam tomadas devidas providências aí com relação à questão ética, tá bom? Então, nunca deixe passar, porque se você erra, tá, você tem que assumir o erro até para minimizar o problema lá na frente. Um bom atendimento ao enfermo, não permitir que haja preconceitos de raça, religião ou cor, tá? Dispense a todos a mesma consideração e o mesmo respeito e dê-lhe o melhor de si. Olha só, é muito importante, tá? Porque você sabe que o Brasil é um país muito preconceituoso, tá? Não é só com a questão da raça negra, é o gordo, é o magro, é o branco, é o homossexual, tá? Então, na verdade, no hospital, a nossa área, ela recebe, na verdade, pessoas de todas as cores, etnias, gêneros. Então, cabe a cada um, na verdade, ter aquele discernimento lógico que nós falamos, tá? Tem pessoas pessoas negras que não gostam de negros. Eu vejo muito isso, tá? Pessoas gordas que criticam, olha que gorda, é isso e aquilo. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Nenhum doente pode ser discriminado, tá? Pela questão de gênero, tá? De etnia, tá bom? De forma nenhuma, isso não pode acontecer. O profissional de enfermagem, quando ele estuda todo esse comportamento, tá? Se ele, de repente, tinha um pensamento, quando ele estuda, ele passa a ter o conhecimento da lei, da legislação, tá? De toda essa parte, tá? Que envolve essa psicologia, essa ética, e ele vai ter um bom discernimento, tá bom? Então, outra coisa importante é a questão da religião, né? Eu já passei muito por isso, até com funcionários, né? Você, às vezes, tem um doente, tá? Que ele é um pai de santo, mas o profissional, ele é evangélico, ele não quer cuidar do pai de santo, porque ele não quer cuidar, né? Aí cabe também a supervisão, a chefia de enfermagem, também, né, tentar entender esse funcionário, tá? Porque existem técnicas administrativas, porque isso, na verdade, nós vamos estudar, isso tem que ser aceito, tá? Tem que ser discutido. Claro, esse profissional, de repente, ele não pode se manifestar na frente do cliente, mas ele pode, né, pedir para que seja encaminhado outro profissional para aquela evolução, aquela assistência integral ao doente. Tudo bem, até aí é uma coisa muito contextualizada e pode, na verdade, né, ter essa temperança aí. Agora, você não pode, tá, verbalizar, não vou cuidar daquele crente, daquele macumbeiro, porque eu não gosto, tá? Exemplo aí, quando você tem, tá, algum participante que é testemunho de Jeová, né? Muita gente critica o comportamento da religião, tá, por não aceitar a infusão de sangue, mas é uma cultura, tá? Que se você, tá, pensar, olha só, a ética, tá, é discernir o certo do errado. Se você é da religião, você escolheu a religião, é a sua certeza, é a moral, é a ética e a moral, certo? Agora, quando você recebe o sangue de outra pessoa dentro do seu corpo, tá? A religião, ela mostra esse tipo de impureza, de costumes, de hábitos, tal, né? Então, a cultura, ela é aceitada, porque ela está ligada à moral, certo? Agora, pensa bem, aquela mulher que foi estuprada por um bandido, foi violentada, foi um ato que marcou, fez embotamento, deixou ela com distúrbios, deixou ela mutilada, e essa criança nasce, tá? Aí você acha que essa criança ela vai ser, né, na verdade, um produto, tá, de um processo muito negativo para aquela mulher. Então, quer dizer, isso é muito contextualizado, tá? Isso aí, não estou dizendo que o aborto é que fez aborto, não. Estou falando assim, tá? Em pensamentos de cultura. Então, a enfermagem não está aí, tá, para criticar nenhum momento, em nenhum aspecto, nenhuma característica, tá? Ela tem que
mostrar o perfil profissional, a temperança, o discernimento lógico, tá? Em ver as coisas e saber como trabalhar, tá bom? Então, outra coisa importante é dispensar a todos a mesma consideração, porque a pior prostituição que tem é a prostituição do branco, tá? Porque você sabe a ética, conhece o código, fez o seu, na verdade, o seu juramento, tá? E na hora você, às vezes, quer cuidar, quer dar uma melhor assistência àquele doente daquele leito ali, porque ele está te pagando, tá? Ele está te dando uma caixinha, uma gorjetinha, tá bom? Enquanto a Dona Maria do outro lado, é muito humilde, não tem como pagar, você porcamente faz as suas ações com ela, tá? Mas a Dona Gertrudes do outro lado, que te dá um dinheiro, você deixa ela, com uma assistência integralizada. Então isso é errado, isso não é ético, isso é mau caratismo, tá bom? Então vamos pensar sobre esses aspectos que, tá bom? É a mesma coisa você aceitar, exemplo, o doente às vezes te dá alguma coisa na enfermaria, não aceite, tá bom? Porque você não está fazendo nada do que não seja sua obrigação, tá bom? A gente sabe que os anjos, estão aí na Covid, mas todos os anjos são profissionais, tá? Eles estão ali para isso, para esse tipo de ação, para esse tipo de comportamento profissional, tá? Recorra à igreja da qual faz parte o paciente sempre que necessário. Nunca se coloque na posição de conselheiro espiritual, mas esteja ciente às suas obrigações em providenciar esse tipo de apoio sempre que necessário. Comunique ao supervisor quanto ao paciente exigir um apoio religioso especial. Porque o que acontece? O doente fala que às vezes ele está com vontade, de assistir um culto, de ter um pastor, de ter um padre, de ter um pai de santo, não importa, tá? A religião dele, a denominação dele, tá bom? E nem você pode, de repente, querer, na verdade, dar a palavra àquele doente. O profissional de enfermagem não faz isso, tá bom? O profissional de saúde não faz isso. Se ele é espírita, tá? Você vai chamar o seu supervisor, vai falar sobre a necessidade, o supervisor vai entrar em contato com a assistente social, vão com certeza entrar em contato com o zelador de santo, e o zelador vai ter autorização dentro de um protocolo para assistir lá a pessoa. O padre é a mesma coisa, o pastor é a mesma coisa, tá bom? Então nunca você, tá, tente, na verdade, passar por esse conselheiro espiritual, tá bom? Não pode, tá legal? Então cada um apresenta a sua manifestação religiosa. O momento de internação é um momento que deprime, é um momento que deixa esse doente muito suscetível aí a essas, tá? a essas situações de tristeza, de querer um apoio, tá? E nós sabemos que isso funciona muito bem. Nós vamos estudar em psicologia aí, tá? A questão da pirâmide, tá? Nós temos aí Maslow, nós temos João Mohana que fala sobre o aspecto biopsicossocial, tá? Na verdade, o psicobiológico, o psicossocial e o psicoespiritual, tá? Então, quando você tem a sua mente voltada a essas ações positivas, você começa a ter um bom desenvolvimento clínico também. Isso é muito importante, tá? Doente muito agitado, tá? Que está com sua mente muito agitada, produz, tá? Liberação de alguns hormônios, isso interfere com o processo de saúde e doença do doente. Então é muito importante a questão da religião, mas não você pregando para o doente, tá? Trabalhando dentro de um protocolo que é passando a comunicação para o seu supervisor, o seu supervisor vai comunicar a assistente social e vai fazer o contato aí com esse líder aí, tá? Espiritual, não importa, seja pastor, padre, até mesmo, tá? Qualquer religião que seja. Tudo bem? Não comente a sua vida nem seus problemas pessoais ou familiares com seus doentes, tá? A não ser em termos gerais. Falar alto e fazer muito barulho são um comportamento impróprio que incomoda ao paciente e aos seus familiares, onde não ocorra mesmo em situações de emergência. Porque muita gente às vezes
é muito espaçoso, né? Tá? Ou espaçosa. Você tem que se cometer a uma situação. Tem gente que vê às vezes o doente, né, sabe que ele vai parar, já está apresentando sinais iminentes a uma parada cardiorrespiratória, sai gritando, fazendo, sabe, agita todo mundo. Não se esqueçam que um doente, uma enfermaria, são 5 leitos em uma enfermaria SUS, tá? Se um doente parar, tiver um momento, tá, de imunossupressão ali e parar, se você começa a agitar, todos os 4 leitos vão ficar impressionados, vão ficar com medo, eles vão começar a apresentar sintomas bem característicos daquela situação de nervosismo que está sendo criada. Todos os 4 vão apresentar, tá, alterações fisiológicas. Então, cabe ao profissional ser bem cometido, ele trabalhar de forma holística. Ele não precisa sair correndo gritando, ele vai fazer o serviço dele, vai chamar todo mundo, vai iniciar o processo, tá? Vai se preocupar em isolar com biomas ou cortinado aquela área, tá? Para que os outros doentes não vejam o procedimento, que por muitas vezes o procedimento é pesado, massagem cardíaca, intubação, tá bom? Então, você profissional tem que ter essa visão holística, tá bom? Gratificações como dinheiro, presentes e gorjetas por parte dos pacientes devem ser recusadas. Às vezes é difícil, né? Você está durinho, né? Querendo um dinheirinho, a pessoa te dá um dinheiro e você tem que virar as costas para ele, mas tem que virar, tá bom? Porque você é profissional e você já ganha o seu para aquilo que você se prontificou. Quer ganhar um dinheiro extra? Arrume um plantão extra. Não faça refeições no quarto do enfermo, nem no local onde é preparada a sua comida. Não é permitido comer nos restos deixados pelo doente e nem servir-se da comida que é destinado. Às vezes fica brincando, né? Mas eu já vi muito técnico de enfermagem pegando a comida quentinha do doente, dizendo que ele não vai comer porque ele não está consciente. Tá? E você não pode fazer isso, você não pode comer num lugar, num setor de enfermagem, onde prepara medicação, onde tem medicação, você não pode comer em enfermaria, você não pode comer nos corredores, tá? Quer comer, vai para o refeitório, tá bom? Tá? Isso aí, além de ser anti-higiênico, quebrar os padrões da CCIH, tá? Que na verdade é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, tá bom? Isso aí, o aspecto é muito feio, tá bom? Então não se pode fazer isso, tá legal?